Welcome to Forever, man. Let's go. Muito bem, esse é o podcast Empreendedores Radicais. Eu sou o Rafael Almeida, vou estar conduzindo mais uma vez esse programa abençoado. E hoje estou aqui com a Márcia Queiroz, querida irmã que anda conosco já aqui há muitos anos. Amém. E que eu falei para ela, faço questão de te entrevistar, porque normalmente a gente sempre ouve a história da Festa Escova, da IFOR, né? E agora da Festa Escovinha, através da Michele, né? Ela foi mais requisitada por um tempo. Acho que é porque ela já estava aqui nas paradas, aqui na rádio, já envolvia antes mais com a gente, aí ela tomava a dianteira. Mas eu falei, não, você tem uma história também, eu quero ouvir. Então você que está chegando agora na Vim FM e no YouTube, Rafael Almeida Play, está começando esse podcast para abençoar a sua vida e para te mostrar o favor de Deus nos negócios. E eu creio que hoje, através de mais esse testemunho, você vai ser muito abençoado com esse conteúdo, com essa história, né, edificante, para gerar fé no seu coração. E antes de começar, um presente para você, querida Márcia. Meu livro, Revolução nos Negócios. Muito obrigada, já tinha ouvido falar. Uma dedicatória para você. Amém, obrigada, pastor. Amém. Obrigada. Amém. Vou ler e com certeza vou desfrutar muito do conteúdo. Aleluia. Então, para começarmos esse programa abençoado, quero que agora quem está nos assistindo saiba quem é a Márcia Queiroz. Conta um pouquinho da sua história para nós. Claro. Se apresenta para esse povo abençoado. Vamos lá. Então, primeiramente, pastor, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, né? Eu sou apaixonada por essa igreja, pela Vim FM, por todos vocês aqui. E realmente é um privilégio estar aqui hoje, né? E quem sou eu, né? Quem é Márcia Queiroz? Primeira coisa, eu sou filha amada de Deus, imagem e semelhança do Senhor, né? Sou esposa do Antônio Marcos. Ainda não tenho filhos, mas amém, eis-me aqui. Todos os dias eu falo para Deus, eis-me aqui. E estou, né, à frente da Festa Escova, do IFOR, Instituto Nacional de Estética, de Formação em Estética, e agora da Festa Escovinha, né, atuando na gestão dessas 3 empresas que foram criadas, né, por mim, pela Michele, sempre com o propósito de abençoar vidas, de gerar empregabilidade. E cá estamos, né? Aleluia. E a gente estava conversando um pouco antes de começar, já são, só na Festa Escova, já são quase 600 colaboradores? Exatamente. Hoje, Uau. Na Festa Escova, nós temos 120 franquias comercializadas. Dessas 120, 60 em operação. E nessas 60 franquias, mais os colaboradores da franqueadora, hoje nós já temos aproximadamente 600 colaboradores em toda a rede, no Brasil todo, para a honra e glória do Senhor. Né? Mas isso é porque é uma empresa muito antiga, né? Muitas décadas de história, né? Tô brincando, é novinha, né? De quando que nasceu a Festa Escova? É verdade, a Festa Escova é um bebê, pastor, né? Um bebê de 2 anos e 7 meses, por aí. Nós nascemos em outubro de 2018, aqui em Goiânia. Então, a Festa Escova é goiana, né? O negócio nasceu aqui, a ideia veio de nós. Em outubro de 2018, nós inauguramos a primeira loja e também já inauguramos a franqueadora, né? Então, a Festa Escova ela já foi projetada, de fato, para ela ser uma franquia e a gente poder expandir para o Brasil todo. Uau, já nasceu com esse propósito. E hoje já estão em quantos estados? Hoje nós estamos em todos os estados brasileiros, Uau. Todos, né? Os que ainda não têm loja inaugurada, está no processo de implantação, já está negociado e em breve vai inaugurar. Que é isso, que grande bênção. E a sua história com Deus, Márcia? Como que começou sua trajetória com o papai? Então, eu digo que eu perdi algum tempo da minha vida não caminhando de uma forma mais próxima com Deus. Eu me converti com 31 anos, né? Me converti, olha como Deus faz as coisas perfeitas. Então tem muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Eu me converti basicamente numa célula aqui da Videira, uma célula na casa da Michele, né? Então, a minha história com a Michele já tem um tempo. Primeiro que nós trabalhávamos juntas na mesma empresa. E depois eu passei a frequentar uma célula de mulheres na casa dela. E ali eu senti realmente Deus tocar no meu coração. Uau. E ali eu me converti e
Isso com 31 anos, 2014. Depois, em 2015, eu me casei. Que é né? isso? Eu já veio as bênçãos acumulando aí, uma atrás da outra. Foi exatamente isso. Eu me lembro perfeitamente que em 2014, nessa célula de mulheres, todas ali tinham um propósito de oração, né? E eu queria me casar, a Michele queria ser mãe e as demais, cada uma tinha o seu sonho. E eu me lembro que em 2015 eu me casei e a Michele foi no meu casamento grávida. Não. Então, assim, Deus respondendo uma oração atrás da outra. a gente brinca que foi online ali praticamente, né? Foi, graças a Deus, foi uma bênção. Amém. E uma das coisas que é o alvo desse programa, e eu sempre falo para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é a diferença de você poder contar com o favor de Deus nos negócios. Exatamente. Então, como a gente pode falar assim, né? Tem pouco tempo de convertida, né? Porque não são décadas, assim. Tem gente que literalmente andou com Lutero, assim, né? Tem gente que tem séculos de crente. E então você tem um parâmetro de comparação do antes e o depois, do que era a sua vida trabalhando e empreendendo sem o favor, né? E o que é hoje. Então, baseado na sua percepção, na sua ótica, o que é, né? Ter o favor de Deus nos negócios. Então, pastor, é igual o senhor colocou. Para mim é tudo muito recente, né? Mas eu consigo perceber claramente como a luz do dia essa diferença depois que eu passei realmente a caminhar com Deus, a entender da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Em 2014 eu não empreendia, eu trabalhava na iniciativa privada, achava que era feliz, né? Trabalhava muito, tinha que bater meta, não tinha final de semana, aquela coisa toda. E achava que aquilo era bom, que a realização era que okay, muitas estão buscando, né? Mas eu entendi depois que não, que eu precisava, né, buscar algo para mim, que eu poderia fazer algo muito maior. E eu percebo nitidamente, foi final de 2015 que eu comecei a empreender, né? Início de 2016 eu comprei meu primeiro negócio. E para mim é muito claro, né? E pelas pressões, pelas adversidades, pelas dificuldades que a gente enfrenta sendo empresário hoje em dia no Brasil, ainda mais no momento que nós estamos vivendo de pandemia, é nítido que se eu não tivesse o favor de Deus, se eu não tivesse a graça, a misericórdia, a sabedoria que vem de Deus de fato, com certeza eu não conseguiria conduzir tudo isso. Isso para mim hoje é muito claro, pastor, muito claro mesmo. Aleluia. É uma coisa que eu cuido e acompanho muito empresário crente, né, há muitos anos. Já são 9 anos dos empreendedores radicais. E uma coisa que sempre o povo fala é da questão do peso, do fardo, de tomar decisões, né, de ter que lidar com a vida das pessoas. E que eu nem imagino realmente como que não deve ser angustiante para quem faz isso sozinho, na força do braço. Exatamente. Né? Porque nós temos o Senhor para nos conduzir, para trazer paz, para nos dar direção. Né? E nessa trajetória sua, ainda que recente, né? Você tem alguma coisa assim que você fala, ó, teve um dia, um testemunho, de que você viu evidentemente assim, Deus caindo para dentro do negócio, dando algum livramento, dando a direção, né? Qual que é a história mais marcante que você pode testemunhar e compartilhar conosco? Então, a gente tem 5 horas de podcast, né, para testemunhar. Então, pastor, graças a Deus, foram inúmeras situações, Aleluia. inúmeras, mas eu posso citar claramente algo mais recente, mais impactante, que é essa pandemia que nós estamos vivendo, né, que nós começamos a enfrentar em março de 2020, e em 2020, mesmo a pandemia, nós conseguimos crescer mais de 50 unidades. Uau. Nós não paramos, né? Ficamos ali aquele início realmente fechados, porque tinha toda uma questão de decreto, de lockdown, mas assim que foi permitido a gente poder trabalhar com 30% da capacidade, 40%, nós nunca paramos de crescer, né? Não. Nós sabemos que é fato que muitas empresas quebraram, né? Não conseguiram suportar esse momento de pandemia. E a Festa Escova, pelo contrário, nós conseguimos crescer e crescer de uma forma exponencial, mesmo em meio à pandemia. Né? Isso é favor demais. Porque se a gente fizer conta, a Festa Escova tem 2 anos e 7 meses. Nós estamos há 1 ano e meio de pandemia. Mais da né? metade do tempo de existência da empresa foi no meio de uma maior crise da história. Né? Da história, né? A nossa geração nunca viveu isso.
E mais da metade, exatamente, mais da metade da vida, né, empresarial da Fast Escova foi no meio de uma pandemia. Né? E principalmente lá em 2020, que a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Hoje nós ainda estamos no meio de uma pandemia, estamos em julho de 2021. Estamos no meio da pandemia, mas assim, as pessoas já estão sendo vacinadas, né? A gente já consegue enxergar... Tem uma perspectiva, né? Exatamente, uma luz no fim do túnel. E o ano passado, que foi um ano de muito crescimento para nós, a gente não tinha nenhuma dessa perspectiva. A gente estava realmente tentando entender tudo que estava acontecendo. Então, quando eu olho para trás, assim, que eu falo, meu Deus, né? No meio de uma pandemia mundial, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E a gente conseguir crescer mais de 50 unidades, continuar inaugurando, enfim, foi algo realmente tremendo. É porque esse desbravar num momento desse precisa não só de fé e coragem, como uma paz, né? Porque se você faz isso cheio de ansiedade, angústia, né? Aquela coisa, o que vai ser? Meu Deus, e se der errado? Você não vive, né? Não Fica vive. tomada de ansiedade. E o tempo todo, vocês bem, no meio disso tudo, assim, em paz. Exatamente, pastor. Assim, se você não tem essa paz, né? Aliás, você pode até conseguir vencer, até crescer, enfim. Só que você adoece, você perde o sono, né? Não que não tivemos momentos de preocupação. Não dá pra gente falar que foi tudo lindo, que o sol brilhou todos os dias, né? Mas nós conseguimos passar por isso de uma forma mais serena, com mais paz. E não foi paz porque o governante falou X ou Y, foi paz mesmo, a paz que vem de Deus, né? Aleluia. A paz que excede todo entendimento de fato. Que ela é de dentro para fora, né? Não é fruto de Exatamente. algo exterior, que é uma notícia, um indicador econômico, um relatório de resultado, né? Exatamente. E era interessante porque o tempo todo as pessoas perguntam para nós, né? Mas qual foi a estratégia? Como é que vocês passaram? Como que vocês conseguiram crescer no meio da pandemia? Enfim, né? Claro que tem a estratégia humana, a estratégia, Sim, né? o Enfim, planejamento um em si, planejamento. A gente, né, realmente não brinca de ser empresárias. Mas, assim, a gente acredita que foi realmente a capacidade e a sabedoria que vem de Deus. Aleluia. Né? Porque muitos não conseguiram suportar esse momento ou passaram por ele, estão passando de uma forma muito dolorosa. Amém, é verdade. Você sabe, esses dias eu estava ensinando para a turma que eu estou dando mentoria falando disso, que quando todo mundo olha para Salomão e se perguntar o que Salomão pediu para Deus, é impressionante quanto todo mundo dá a mesma resposta. Ele pediu sabedoria. Só que quando você lê o texto, você vê que ele pediu mais do que sabedoria. A Bíblia diz que ele pediu sabedoria e conhecimento. Porque são duas coisas distintas, só que as pessoas confundem. A sabedoria é como você vai lidar com as situações que vão chegar até você. Você vai ter uma atitude sábia, uma forma de pensar sábia, uma resolução sábia. Mas o conhecimento é o conjunto de ferramentas que está na sua mão para gerir o que Deus te deu. Exatamente. Né? Então, como que você administra tudo isso? Então, nós temos que orar e pedir para Deus o tempo todo sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque diante de uma pandemia dessa, você vai precisar ter muita sabedoria para tomar as decisões. Mas você também precisa de conhecimento para ter as ferramentas para executar as estratégias, né? Para colocar as ideias em prática, para sair do ponto que você está e chegar no que você deseja chegar. E quando a gente faz um programa como esse para empresários, uma coisa que eu percebo assim, o tempo todo conversando com o povo, eles não sabem para onde que estão indo. Né? Muita gente, né, eu brinco usando um ditado aqui goiano, tá torando arame farpado no peito. Né? Então é aquela coisa, abre a porta da loja e vamos ver o que vai dar hoje. Não tem um planejamento, não tem as estratégias, não tem as ferramentas, não tem nem a sabedoria, nem o conhecimento. E vamos ver o que dá. E, na maioria dos casos, lutando para ganhar o que precisa para comer naquele dia. Então, e até já algo que eu sinto da parte de Deus de falar para você, porque eu oro. Eu oro por esse programa, oro por cada pessoa que eu convido. Eu oro antes de convidar. Eu falo, Senhor, me livra das canseiras, me livra. Eu falo, não deixa eu convidar quem vai ser ruim, não. Quem não vai ser bênção. Então, eu oro antes de convidar, mas depois que eu convido, eu oro para ter uma palavra, sempre. E algo que eu sinto da parte de Deus para falar para você, e depois você retransmite o meu recado para a Michelle. Eu acredito que ela vai assistir. Claro. Ela está assistindo o programa com a gente. Mas acho que
o que Deus quer fazer através de vocês e desse negócio é não só colocar as pessoas para sobreviverem, para ter uma renda básica para viver e não passar necessidade. Mas eu sinto que tem uma unção de prosperidade sobre vocês. Amém, pastor. E de que quem trabalhar com vocês, tanto o franqueado quanto as funcionários franqueados, vão prosperar para viver uma vida abundante, uma vida que vai transbordar para abençoar quem tiver contato com eles. Amém, pastor. E que Deus eu vai dar recebo. para vocês o conhecimento, as ferramentas para administrar isso. Amém. E vocês vão poder ter muitas e muitas lojas. Deus vai dar equipe para vocês. Deus vai dar o Amém. conhecimento e a sabedoria. Mas para isso, para prosperidade. Amém. Eu creio nisso. Eu creio, eu recebo. Amém. É muito isso mesmo, pastor. É interessante que o senhor traz uma palavra que é o que a gente sempre fala, né, com os nossos colaboradores, as nossas reuniões, os nossos franqueados. Eu não quero o básico, né? Eu não quero que que uma loja fature para atingir o ponto de equilíbrio e pagar as despesas. A gente espera muito mais, né? Em outras palavras, eu estou falando da vida e abundância, né? Amém. Porque essa é uma promessa de Deus para nós, né? E às vezes eu lido com um franqueado ou com uma pessoa que não tem o conhecimento ou revelação dessa palavra, e aí a gente tenta trazer de uma forma mais ilustrada e tudo, mas a essência é exatamente isso, né? É realmente poder levar isso para outras pessoas. Amém. 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 É, porque a gente tá mexendo com a vida do povo. Eu fico Vida. pensando, gente, como que o povo tá gastando a vida, assim, de qualquer jeito. Vamos ver o que que dá, vamos viver com o básico. Mas é uma vida, e que é uma só. E que tá passando, e tem um monte de gente que tá acomodado numa mediocridade, assim, num nível de ostracismo, assim, que ele tá paralisado e ele tá bom, tá confortável daquele jeito, né? Então, entra mês, entra ano, sai ano, a vida não rompe, não avança, e a pessoa tá bem, tá tranquila, não tá incomodada com nada. E isso não pode, né? Por quê? Porque o Senhor fez promessas para nós. E muitas, né? E não pastor? são poucas, né? E- Mais de 7.000 na Bíblia, fora as que ele faz individualmente para cada um. E grandes promessas, né? Não só de saúde, né? Mas também promessa de prosperidade, promessa de vida e abundância, né? Então, eu creio que a gente precisa tomar posse disso e anunciar isso para as pessoas, né? Eu vejo, igual o senhor falou, eu vejo muitas pessoas hoje que estão desanimadas no meio de uma pandemia, achando que não vão conseguir, meio que já entregando os pontos, né? E Deus tem uma palavra totalmente contrária para nós, né? Deus tem promessa de prosperidade, Aleluia. de vida e abundância, de felicidade, de comer o melhor dessa terra, né? Eu gosto muito de ver o pastor Luiz falando disso. Não, eu quero sim cumprir, né? Receber essa promessa de comer o melhor dessa terra. Então, eu creio muito nisso e eu trago muito isso para dentro da empresa, né? E algo que eu e a Michele trabalha, né, uma linha de trabalho nossa, sempre quando a gente contrata um colaborador, a gente vai fazer uma reunião, a gente já fala abertamente, olha, nós não separamos vida empresarial de vida espiritual. Top. Aqui é assim. A gente ora para começar, a gente ora no meio, a gente ora no final, a gente abençoa o povo, a gente faz o apelo, a gente, né? Uau. Nós vamos... Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como que vocês conciliam esse testemunho de uma vida diante de Deus, do favor nos negócios, com essa questão empresarial e de separação, assim, da vida pessoal, da pessoa com a fé? Mas então lá não tem separação, Pastor, tudo a mesma não coisa. tem. É assim que tem que ser mesmo. É assim que tem que eu ser. acredito. E a gente já deixa claro isso, né? Sempre quando tem uma nova pessoa no contexto, ou um franqueado, ou um colaborador, ou um cliente, a gente fala de Deus mesmo, a gente já deixa claro, nós deixamos claro que somos cristãs, a gente ora, a gente abençoa. Pastor, nós fizemos apelo já no meio da loja, né? A gente já fez apelo com o colaborador. Então, assim, a gente não separa. Amém. É assim. É porque, de novo, você está mexendo com vidas. E São eu falo vidas. disso. Esses dias eu estava falando com o irmão que ele estava em crise. Pastor, me dá uma dica de estratégia de fidelização de cliente. Eu falei, é simples, ganha ele para Jesus. Pronto. Falei, você ganhar seu cliente para Jesus, você vai fidelizar ele pro resto da vida. Acabou, ele nunca mais compra de outra pessoa. Mas aí ele, como assim, pastor? Eu falei, o problema é que você está querendo separar, você acha que você só vende para ele. Mas não,
toda oportunidade que você tem de ter contato com pessoas, você pode marcar a vida das pessoas. Marcar a vida dela. E nada vai marcar a vida mais do que o evangelho, do É. que as boas novas do evangelho, né? De saber que está perdoado, ter um pai que ama, que liberou perdão, que está disposto a salvar, está tudo disponível de graça. Ah, Sim. pelo amor de Deus, é bom demais poder dar essa notícia. Né? Exatamente. E eu falo que a gente tem que ter muita preocupação com as incoerências da vida, né? Como que eu falo, por exemplo, que Deus me deu uma empresa, prosperou a minha empresa, mas lá dentro da minha empresa, não, aqui eu não falo de Deus, aqui eu, né, eu falo que eu e a Michelle, nós não somos cristãs mascaradas, né? Nós somos cristãs mesmo, num formato aberto, e dentro das empresas não tem essa separação. Então, a gente tem um momento da oração dentro da empresa, a gente tem um momento de abençoar realmente os nossos colaboradores, nossos franqueados, clientes. Então, isso é algo que a gente faz de uma forma bem aberta mesmo. Amém. Não, isso deixa evidente que realmente o negócio é do Senhor, né? Porque quando a gente fala a respeito disso, de entregar a empresa para Deus, esses dias eu fiz um post sobre isso no Instagram. Eu falei, né? Como que você lança fora toda a ansiedade de algo? É quando você abre mão daquilo. Então, por exemplo, esse celular é meu. Eu estou preocupado com ele aqui, se cair, se quebrar, alguma coisa. Mas se eu der ele para alguém, ele deixar de ser meu, a preocupação vai embora na mesma hora. Porque agora eu não estou nem aí, não é meu mais. Não é meu mais. Então, com a nossa vida, tem que ser assim, com a nossa empresa também. A partir do momento que você entrega a empresa para Deus, você não vai ficar ansioso, porque é Deus que vai administrar, Deus que vai cuidar, Deus que vai fazer, Deus que vai gerir, Deus que vai resolver os problemas, Deus que vai trazer os clientes, o recurso, a sabedoria, o conhecimento. Então, mas não tem como você falar que entregou sua empresa para Deus, mas ele não pode participar das coisas lá. Né? Você não fala dele para ninguém. Então, é um sócio que ele é o dono, mas ninguém fica sabendo quem que ele é. Não faz sentido, né? Pastor, e é tremendo isso que o senhor está dizendo, porque é exatamente isso que acontece lá nas empresas. Assim, eu não tinha visto por esse ângulo ainda de realmente, né, entregar. Eu falo que a gente consagra a empresa, a Deus, tudo. Mas acho que no coração é isso que eu e a Michelle nós já fizemos. Aleluia. Nós entregamos mesmo. E eu acho que é por isso que nós estamos passando por todo esse momento de uma forma tão em paz, né? Porque já não é mais sobre o nosso braço, é sobre o que Deus está fazendo. Amém, amém. Eu lembro que uma vez eu vendi um carro, tem muitos anos isso. E aí eu vendi o carro para a pessoa e perdi o contato, né? Sumiu. Aí, de repente, chega um processo para mim, porque bateu o carro e não deu socorro e tal, e chegou o processo para mim. Eu falei, gente, mas não tem mais nada a ver com esse carro. E aí, o processo da seguradora, que a seguradora pagou o carro da pessoa e veio atrás de mim. E aí eu sei que eu falei com o dono, falei, bicho, você tá com problema aí, ó, então indo atrás de você. Mas aquilo não mexeu comigo em nada. Por quê? Porque eu sabia. Aí eu tinha a cópia do recibo de quando eu assinei, falei, tá aqui, ó, a batida foi dia tal, eu vendi o carro 3 meses antes. Isso já tem 2, 3 anos. Esse problema não é meu, Então esse problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Não mexeu comigo assim em nada. Por causa disso, dessa transferência de propriedade. A partir do momento que você tem um negócio, você transferiu a propriedade para o Senhor, acredite, ele recebe. E uma vez que ele recebe, você vai poder contar com o favor dele, cuidando de tudo isso. E Amém. Isso não vai produzir essa ansiedade, porque já não é seu. Você está trabalhando ali, você cuida, você administra, você tem um zelo, você faz com amor, mas quem é o dono é o Senhor, né? Amém. Pastor, revelação isso, hein? Amém. Olha, o pessoal que está nos ouvindo aí, Amém. vamos pegar essa estratégia, entre aspas, né, para a gente colocar em prática, realmente Amém. transferir a propriedade, né, para quem tem poder para fazer todas as coisas, que é Deus. Aí aqui você puxou para um outro gancho que eu também estava meditando nisso esses dias, falando, a gente não tem noção da dimensão das coisas quando realmente Deus assume o controle. Por quê? Porque, assim, você vê grandes empresas, elas normalmente têm grandes líderes, né? Pessoas dotadas de muito conhecimento e muita sabedoria. Então, hoje é caríssimo você assistir uma palestra de um cara que ficou bilionário. Ele cobra ali R$100 mil por 1 hora para falar e não tem nem espaço na agenda. Exatamente. E por quê? Porque é alguém notável, que cuida de uma empresa, né, de repente, a nível mundial. Então, vamos imaginar que tivesse aí uma palestra do dono da Amazon. Né? O cara ele tem uma história para contar, ele começou um negócio do zero, o negócio vale trilhões, literalmente.
né? Trilhões, você não tem nem noção da dimensão Sei nem disso. que tamanho Porque é isso. um bilhão são 1.000 milhões. É. Agora imagina 1 trilhão, é 1 milhão de milhões. Meu Deus! É dinheiro demais. E aí, quando você ouve um negócio desse, o que você pode presumir? Que qualquer empresa, na mão de um cara desse, que já pegou uma empresinha e colocou ela desse patamar, qualquer empresa na mão dele vai crescer. Pode chegar Então, nesse patamar se eu também. pegar qualquer empresa que eu tenho hoje e colocar na mão dele, vai crescer. Agora, fiquei meditando isso. E na mão de Deus? Se um homem consegue fazer uma empresa sair do zero e chegar a valer mais de $1 trilhão, o que Deus não pode fazer? Então, só que a diferença é porque quando você vai ver a história da maioria deles, desse caso específico, eu não sei nem se é a trajetória, né? O que eu sei é que a maioria deles acaba divorciando, acaba não tendo relacionamento com os filhos. A vida pessoal destruída, né? Geralmente Depressão, não tristeza. acompanha esse crescimento, né? E aí o cara dorme só debaixo de influência de remédio, o cara não tem alegria na vida. Você olha para a pessoa, não tem o brilho no olhar de quem está vivendo. Agora, mais uma vez, o cara pegou uma empresa num patamar e colocou em outro. Legal, ele tem um sucesso aparente para o mundo. Mas o que é o verdadeiro sucesso? É essa paz em todas as áreas, né? E é isso que nós temos acesso com o Senhor. Então eu brinco falando da Michelle mesmo, porque nunca encontrei com ela para estar sem estar com um sorriso no rosto. Né? E você é a mesma coisa. Toda oportunidade que a gente tem para conversar, que você principalmente me manda as vagas de emprego para contratar, sempre contratando muitos irmãos, uma grande bênção. Graças a Deus. É sempre feliz, em paz, né? Nunca tá aquela coisa assim, sem encontrar com a pessoa, e aí como que você tá? Na luta. Na luta. Na correria. Sobrevivendo. Sobrevivendo no deserto. Que vida difícil. Por quê? Por causa da diferença disso, né? De quem tá na dependência do Senhor, né? Exatamente. É completamente diferente, pastor. Assim, é impressionante como a gente consegue vivenciar, passar, né, ali, pelos obstáculos do dia a dia, que a gente sabe que não é porque nós somos cristãos e empresários que não temos dificuldade, né? A parte tributária da nossa empresa é igual, né? As dificuldades são as mesmas, enfim, né? Mas é a forma com que a gente passa, né? E a diferença disso é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Né? E outra coisa que eu acho maravilhoso também é ouvir o feedback das clientes, né? Eu vou falar agora enquanto loja lá na Festa Escova ou na IFOR, na escola, as clientes chegarem, pastor, e falar assim, nossa, mas tem algo diferente aqui. Eu chego aqui, tem uma paz. Nossa, que perfume é esse? Mas parece que tá gostoso aqui, o clima tá diferente. Nossa, eu entrei aqui, já senti algo diferente, né? O que é, né? Aí umas pessoas falam assim, é energia, é isso. Tem uma aura. Tem uma aura. Eu falei, sei. Tudo isso aí se resume na... porque você sabe que o inverso também é verdadeiro, né? Tem lugar que você chega e você fala, ixi, morreu alguém aqui, pelo amor de Deus. Ambiente pesado, tem uma cabeça de jumento enterrada nesse negócio. Aqui era um cemitério de índio, né? Tem alguma coisa ruim. E para nós é sempre a presença do Espírito Santo. Porque a nossa oração é essa, pastora, que toda pessoa que entra aqui perceba algo diferente. Né? A hora que a pessoa entrou, nossa, já tem algo diferente aqui. Né? Que ela pode chamar do que ela quiser, né? Mas a gente sabe que esse algo diferente é a presença do Espírito Santo. Amém. E Márcia, fala para mim, na sua perspectiva, o que um empreendedor cristão não pode fazer jamais? O que ele não deveria, não poderia, não deveria nunca brincar disso? Pastor, primeira coisa, eu creio que é a questão da ética. Né? Não só o cristão, mas todos, mas ainda mais o cristão. Pelo testemunho, né? Pelo testemunho, principalmente, né? Eu vejo muito isso dentro da empresa. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é cristã, enfim. Não, essa coisa da ética, né? Pelo testemunho, para você poder honrar a Deus com as suas ações, para mim eu acho primordial, né? Primeira coisa.
Segunda coisa, voltando àquela fala do conhecimento versus a sabedoria, não deixar de buscar o conhecimento e as ferramentas, né? A gente sabe que a sabedoria, ela vem de Deus mesmo, você não aprende sabedoria num vídeo no YouTube, alguma coisa assim, lendo num livro, né? Mas conhecimento e ferramentas você pode adquirir numa Sim. mentoria, num livro, num vídeo, enfim. Então, não é porque eu sou cristã, porque eu transferi a propriedade da minha empresa para Deus, que agora eu vou cruzar os braços, não, deixa que Deus faça, né? Porque eu tenho uma fala que o possível sou eu que faço, né? Essa é a minha responsabilidade. O impossível é com Deus. Então, assim, eu cresci no meio de uma pandemia, bastante, mas todo o possível que foi possível fazer, foi Vocês fizeram. feito, né? E Deus fez o impossível, que foi fazer a empresa crescer de uma forma exponencial, né, no meio de uma pandemia, enquanto muitas outras, né, estagnaram ou Quebraram, perderam, né? quebraram, enfim, a nossa cresceu. Então, essa relação do possível eu faço, o impossível Deus faz, para mim também é muito clara e eu creio que o empreendedor cristão tem que ter essa visão. Não é porque eu transferi a propriedade, não é porque eu entreguei a minha empresa Que eu para vou ficar em Deus. casa e vou deixar Deus trabalhando sozinho. Seja que Deus quiser abrir as Eu dei a portas. empresa para Deus, eu vou sair de férias agora e Deus que cuide. Exatamente. Então, assim, tem aquilo que é da nossa responsabilidade fazer e fazer muito bem feito, né? E tem aquilo que vai ser a parte de Deus fazer, né? A parte do favor, da honra, da graça, da misericórdia. Amém. Mas a gente precisa fazer muito bem feita a nossa parte. Amém. E aí agora, com foco assim, você olhando para a sua câmera aqui, eu quero que você dê uma palavra de ânimo para quem está te assistindo agora, quem é um empreendedor cristão, que precisa de favor, que quer crescer, que não quer quebrar, que quer prosperar, que quer ser feliz. O que a Márcia, o que está queimando seu coração? Libera uma palavra de ânimo, de fé para esses irmãos. Amém, amém. Então, irmãos e irmãs que estão nos assistindo aí agora, né? A Bíblia é muito clara, né? Deus veio, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, lá na Bíblia, não limita a vida e abundância no casamento e na empresa, não, né? Então, a Bíblia, a promessa de Deus nos garante que tenhamos vida e vida em abundância. E eu quero dizer para você verdadeiramente tomar posse dessa promessa de Deus para a sua vida, né? Que você tenha vida e vida em abundância em todas as áreas da sua vida, não só na empresarial, mas claro, estamos falando de negócios aqui, principalmente na empresarial, mas em todos os âmbitos da sua vida. Aleluia. E agora uma outra pergunta que não quer calar, porque é a dúvida de muitos e muitos irmãos. Como conciliar a rotina da vida de esposa, de mulher de Deus e de empresária? Como que a Márcia Queiroz joga na zaga, no ataque, no meio de campo, chuta, escanteio, cabeceia? Como que você concilia tudo isso para ser feliz e desfrutar de tudo em todas as áreas? Pastor, eu acho, nesse ponto, para mim, claramente entra a parte das ferramentas, né? Eu já fiz alguns cursos de gestão do tempo e uso muito essas ferramentas no meu dia a dia. Então, eu tenho uma agenda com todos os meus compromissos pessoais e profissionais, né? Então, isso até é algo que eu deixo até uma dica para quem está nos ouvindo. Muitas pessoas acham que não precisa de agenda. Não, eu vou lembrar. Né? E aí fica estocando no cérebro os compromissos, usando o cérebro para algo que ele não foi criado. Exatamente, fica usando o cérebro como agenda. E o cérebro, ele tem uma função maravilhosa, criativa, né? E você fica lá subestimando ele, usando como agenda. Então, eu tenho uma agenda, né? Onde eu realmente consigo colocar todos os meus compromissos. E aí você vai também aprendendo a lidar com essa quantidade de atividades, né? Muitas vezes você vai renunciar a alguma coisa e tá tudo bem. Você vai dizer não para outras coisas e tá tudo bem, né? Faz parte do processo, até porque você precisa, no meu caso, eu preciso priorizar as atividades da empresa, atividades como esposa, casa, né? Então, assim, muito com base nas ferramentas, né, de gestão de tempo, hoje eu consigo equilibrar
Conciliar tudo. Exatamente. Pelo menos eu te vejo sempre no culto aqui. Você sempre tá aqui. Sempre no culto. Não te vejo perder no culto. Com certeza, é meu alimento semanal aqui. Amém, que bênção. E agora uma outra pergunta, né? Porque também é uma crise que muitos irmãos têm e eu, oh Deus, já tive que separar muita briga, como diz o outro, de sócio. Como que para você a questão da sociedade, você enxerga em alguns momentos até como um livramento, porque eu particularmente tenho um sócio em todos os meus negócios. E eu vejo que é um livramento na minha vida, porque se dependesse de mim sozinho, eu não teria a quantidade de negócio que eu tenho e ficaria doido em alguns momentos de ter que administrar a crise em vários negócios simultaneamente. E ter sócio, para mim, tem uma função primordial, mas tem algumas pessoas que veem a sociedade como um casamento e com todos os prós e os contras, e que em alguns momentos tem mais contra do que pró, e aí vira uma fusaca, né? Você, fala para nós como que você concilia essa questão, como que para você é a vida em sociedade. Então, pastor, eu digo que até nisso eu vejo e muito o favor de Deus nas nossas vidas, né? No caso, minha e da Michele. Pode aproveitar para fazer uma declaração de amor para ela, assim, para a amizade sabe que eu vocês. amo ela. Assim, nós somos amigas, né? Isso é algo muito importante. Nós somos amigas há mais de 10, 12 anos, não sei exatamente. Não pode falar muito de idade, né? De data, mulher, né? Não pega bem. Aí nós éramos amigas, depois nós nos tornamos irmãs em Cristo. Eu creio que isso faz muita diferença. E depois nós nos tornamos sócias, né? E continuamos amigas, continuamos irmãs em Cristo e continuamos sócias, né? E a gente se complementa de uma forma muito interessante, porque nós temos perfis muito diferentes, né? Ela é mais comercial, ela fala mais, ela tá mais à frente ali da parte comercial. Eu brinco que tudo que tem que falar é ela, né? E eu já sou uma pessoa mais processual, eu já sou mais a parte do financeiro, a parte, né, realmente dos processos da empresa. Aí eu brinco que tudo que tem que falar é a Michele, tudo que tem que fazer planilha sou eu, né? Entendi. Então, nós temos perfis muito diferentes e a gente acredita que isso para o nosso negócio, para a nossa sociedade, é extremamente rico, porque a gente se complementa, né? Se fosse duas pessoas extremamente comerciais, né? Eu brinco, quem ia cuidar do dinheiro da empresa, né? Quem ia cuidar da parte fiscal da empresa? E se fosse duas pessoas extremamente processuais, quem ia vender, né? Então, isso é algo muito importante. Primeiro é a gente, né, saber com quem a gente está se associando, não só a idoneidade da pessoa, se é uma pessoa cristã também de preferência, né, para não haver ali um jogo desigual, mas também avaliar o perfil da pessoa. Ah, não, eu quero uma pessoa igual a mim para ser meu sócio ou minha sócia. É insuportável, a gente não dá conta de conviver, não. É um problema, né? Porque às vezes vocês vão, as duas pessoas fazer a mesma coisa dentro da empresa. E essa diversidade, essa diferença é o que complementa e que no nosso caso faz toda a diferença. Amém. Agora uma coisa que eu sempre percebi também dela contando histórias de vocês e da empresa e tudo, é o tanto que as duas creem igual, né? Uma medida de fé, assim, impressionantemente elevada das duas e estão juntas. E conta para nós a história. Eu sei que ela já contou uma vez, só que eu confesso que eu na hora eu perdi um detalhe específico de como que aconteceu a questão da Forbes, que é uma história que ela conta, que vocês tiraram a foto antes e o tempo todo vocês falavam, e aí até que o dia chegou, mas que o poder da palavra, mas contextualiza aí para quem está assistindo entender esse testemunho. Claro, então, assim, para quem ainda não acompanhou essa história, né, em março de 2020, no mesmo mês que estourou a pandemia, também foi um mês que nós saímos na Forbes, né, numa edição especial do Dia das Mulheres, e foi um presente, né, pastor, porque acho que 11 em cada 10 empreendedores aí sonha com poder contar a sua história na Forbes, que é a revista business mais importante do mundo, né? E a gente sempre teve esse sonho, desde quando o negócio começou. E toda vez que a gente ia fazer uma foto, né? A gente fazia foto e tudo, que é algo que é bem desafiador para nós também, mas, né, a gente precisa pôr a cara no negócio. A gente cruzava os braços assim e falava, agora vamos fazer a foto da Forbes. Vem cá, Michele, fica aqui do meu lado, né?
faz cara de empresária, vamos fazer a foto da Forbes. Já pela fé mesmo, e liberando Pela a palavra. fé e já profetizando, né? Assim, não tinha nem como, nem sabia nem como é que chegava na Forbes, né? Alguma coisa assim, algo muito distante. Mas a gente já profetizava, né? E já falava e já se sentia ali fazendo de fato a foto da Forbes. E a gente fazia, né? Todos os nossos ensaios, assim, a gente tinha uma foto de braço cruzado e tal. E em fevereiro de 2020, né, nós fomos procuradas por uma pessoa da Forbes, a princípio de Miami, que, né, descobriu a nossa história, veio conversar conosco. Não, só um minutinho. Tem alguém de Miami ligando para você aí? Pra mim não tem ninguém de Miami ligando. É muito favor, aleluia. De Miami, né? Assim, até isso, pastor, olha que maravilha, né? Eu lembro que ligaram primeiro para Michele, né? Acho que é Carla o nome da assessora, não me lembro exatamente. É Carla, aqui da revista Forbes de Miami. Então, assim, aquilo... Tá doido. Parece golpe. Ah, você tá falando de qual presídio aí? Exatamente. Você já acha que é os bandidos que tá preso dando golpe. Pelo menos eu, essas ligações de fora. E aí fizeram, né, o convite para a gente contar a nossa história nessa edição especial do Dia das Mulheres. Extraordinário. Que é isso? E aí, olha, vocês vão contar a história para nós, manda aqui o e-mail do tamanho tal, tantas páginas, não sei o quê, e manda a foto oficial de vocês, Uau. né? E aí a gente tinha já, sei lá, monte pra um escolher, monte né? de Você já fotos, pela né? fé já tirava. Mas aí, né, mulher sabe como é, e nenhuma foto estava boa, né? E era uma coisa assim, olha, vocês têm que mandar em 24 horas a pauta da reportagem e a foto, né? E foi aquela correria, vamos escrever, vamos contratar fotógrafo, vamos fazer uma nova foto, né? E aí, de fato, fizemos a foto oficial da Forbes, né? Ó, E agora vocês foram surpreendidos de novo com outra revista fazendo a matéria sobre a nova empresa, né? exatamente. Conta pra mim também essa nova história agora, essa nova empresa que acaba de nascer e essa nova revista que acaba de colocar vocês lá também. Não, e assim, pastor, vamos falar de favor, né, pastor? Não estamos falando de pouco favor, esse é o né? testemunho, esse é o tema do... Nós saímos na Pequenas Empresas Grandes Negócios em março, né, com a Festa Escova. E agora, em julho, nós saímos de novo. Então, em menos de 6 meses, nós saímos na Pequenas Empresas Grandes Negócios por 2 vezes, né, em oportunidades diferentes, empresas diferentes, mas 100% de uma forma orgânica. Então, assim, é algo que... E na verdade é o seguinte, porque eu entendo um pouco de revista, eu falei, eu trabalhei na Editora Globo 16 anos. E a Pequenas Empresas virou bimensal agora. Sim. Então você saiu na edição março-abril. Março-abril, aí exatamente. Pulou a maio e junho e você saiu já de novo na outra De do novo. julho e agosto. Então, Olha na só, verdade, nem sabia dessa pulou informação. só uma edição. Você saiu em uma, pulou uma e já saiu de novo. Olha que interessante. É muito favor. É favor, não tem explicação. E para contar a história de uma empresa que acabou de nascer. Acabou de Então nascer. conta para nós essa história também, essa nova empresa. A Festa Escova, né? E agora nasce a Festa Escovinha, que é o mesmo conceito da Festa Escova, só que para o público infantil, de 0 a 12 anos, sempre trazendo os mesmos atributos da Festa Escova que nos trouxe até aqui, né? Preço justo, horário... não precisa marcar horário, atendimento rápido, descomplicado. E para o público infantil, né, que a gente percebe que é um público que está cada vez mais dentro do mercado da beleza. E a gente consegue trazer também uma fidelização do cliente desde quando ele é criança, bebê. Já cresce, Aí ele vai cliente. crescendo, aí depois ele passa de 12 anos, ele já migra para a Festa Escova e assim por diante. Então, eu consigo acompanhar a evolução da cliente realmente desde de bebê. Top. Não, e no caso de vocês também, vocês profissionalizaram tudo ao extremo, né? Quando eu olho a Festa Escova, uma marca registrada para mim é o nível de profissionalismo. Desde a marca, do ambiente, do layout da loja, né? Do atendimento, do equipamento. E aí dos produtos com a marca própria também, né? Conta para nós um pouco disso também. Tem a marca Festa Escova de produtos. Na verdade, a gente busca fazer, pastor, um 360 de fato mesmo, para eu poder atender a cliente em todas as necessidades dela, não só num serviço de qualidade, com preço justo, no tempo dela, mas também com um produto de qualidade e um produto com a nossa marca, né? Onde eu gero para ela muito mais
credibilidade e facilidade para o dia a dia dela. Então, ela sabe o que ela está usando no cabelo dela, ela pode comprar, pode levar para casa, tudo com preço justo, qualidade realmente muito acima do mercado, né, para poder gerar essa experiência bem satisfatória. Não, e uma coisa que eu acho que é para gerar fé também no coração de quem está aí nos assistindo. Porque você sabe, a maioria esmagadora das pessoas, elas não duvidam que elas podem até montar um negócio. Só que lançar uma marca própria é um gigante que poucos se imaginam superando. Então, por quê? Porque montar um negócio, você pode pegar um produto de outro e revender, você montou um negócio. Você pode prestar um serviço, você montou um negócio, você está empreendendo. Mas você lançar uma marca, né, de produto, com a embalagem, com a sua marca registrada e com distribuição, tudo isso é realmente um gigante. E eu acho que esse testemunho é importante porque gera fé no coração de quem está nos assistindo de que é possível. E que se Deus fez na vida da Márcia e da Michele, vai fazer na vida deles também. Então, para acabar, para desmistificar isso e mostrar o tanto que Deus é poderoso para fazer, só fala um pouco para nós disso, né? Como que foi essa questão do desafio superado de lançar uma marca, né? Pastor, é sair da zona de conforto total, né? Porque igual você falou, empreender, eu posso empreender até dentro de uma empresa. Sim. Ou então eu posso comprar um produto, revender, eu posso pegar uma marca e abrir um negócio, enfim. Agora, você lançar uma marca, né? É você pegar um filho, entre aspas, fazendo uma analogia, e soltar ele no mundo, né? E estar pronto para as críticas, estar pronto para dar certo ou não, enfim. Então, é sair da zona de conforto total mesmo. Mas aí volta, né, em você tomar posse das promessas de Deus. Deus tem vida e abundância. Então, eu posso empreender, né? Que é mais ou menos fazendo uma comparação, eu posso ter vida. Mas eu posso lançar um negócio, eu posso criar uma marca, eu posso pensar na dor do meu cliente, resolver um problema dele, né? Aí eu venho lá para vida e abundância, né? Então, fazendo um comparativo, por isso que eu falo de tomar posse realmente das promessas de Deus. Fácil não é, né? Você tem que sair da zona de conforto total, você tem que realmente dar a cara a tapa, né? E pode ser que dê certo, pode ser que não, mas quando você realmente toma posse, poxa, mas se Deus falou que eu vou ter vida e abundância, né? Então por que eu não vou fazer? O que me impede? Já que ele liberou e é de graça, eu quero tudo aí. Então, assim, é muito interessante, né? Me fugiu agora mas um outro detalhe que eu acho importante também você mencionar é o seguinte. Não tem nada que a gente faça que em algum momento isso não foi gerado no nosso coração. Né? E quando você fala de atender o 360, é porque é algo que quando um negócio começa, você já tem que ter essa percepção de que primeiro que eu não vou ser só mais um no mercado, segundo que eu não vou fazer de qualquer jeito, como os outros fazem, e terceiro de que já que é para fazer e ter, eu vou fazer e ter tudo. Né? Então essa percepção e esse alcance, ele é gerado no nosso coração, para depois executar. Mas o que as pessoas precisam crer, e eu tenho orado por isso, ministrado sobre isso, é para crer que tudo que Deus coloca no nosso coração é porque Ele vai se encarregar de realizar. Então, vocês estão executando hoje aquilo que primeiro Deus colocou no coração de vocês. No meu coração. E aí, hoje, quando você que está aí nos assistindo, você tem projetos, sonhos no seu coração, você pode crer que Deus vai realizar cada um deles. Mas aí, se você não faz logo o que Deus colocou no seu coração e não executa isso, ele para de colocar mais coisas no seu coração. Porque como que ele vai te dar mais sonhos se os que ele já te deu você não realizou? Como que ele vai te chamar para coisas ainda maiores se as menores que ele te chamou você ainda não deu um passo de fé em direção a ela, né? E o sonho, ele coloca no seu coração, né? A visão, né? O desejo, ele coloca no seu coração. Mas daí executar, aí é com você. Ele não vai te obrigar. Ele não vai vir aqui, né? E vamos lá, vamos alugar esse ponto aqui. Vamos criar uma marca, né? Aí é a execução. Aí é a relação do possível com o impossível. Então, aproveitando esse ensejo, conta pra gente quais são os próximos sonhos que mais Deus colocou no coração de vocês. Porque do que Ele colocou até aqui, vocês já realizaram. Amém. Deus já deu sabedoria e conhecimento, vocês chegaram até aqui. Hoje são 120 lojas da Festa Escova, 2 da Festa Escovinha e uma unidade da IFOR.
Unidade da IFOR. Então, e Exatamente. para onde que vocês estão indo agora? Quais são os novos sonhos? O que Deus vai fazer? Pastor, um dos grandes propósitos, né, das nossas empresas e da Festa Escova, principalmente porque tem uma escalabilidade, é gerar postos de trabalho, né? Quando tudo começou lá em 2018, nós tínhamos o sonho de gerar 1.000 postos de trabalho. Então, hoje, como nós já temos 60 lojas em operação, né, temos 120, mas 60 está em implantação, obra, ponto, 60 já operando, funcionando. Nessas 60 lojas, nós já temos aproximadamente 600 postos de trabalho. Né? Então, eu falo Então, que tudo nós... indica que rapidinho você vai contar Rapidinho com a gente 1.200. chega, né? Mas eu e a Michelle, a gente não se contenta, a gente tem vida e vida e abundância. Aleluia. Então, a nossa meta, nós já dobramos ela, nós temos o sonho de gerar 2.000 postos de trabalho e 200 lojas em operação com a marca Festa Escovinha. Com a marca Festa Escova, juntamente com a Festa Escovinha. Aleluia. E aí Vai fazer. fora o que arde no nosso coração lá é transformar vidas, né, através do conhecimento, gerar oportunidade de trabalho. Porque lá capacita para a execução Exatamente. na profissão, né? Lá eu treino pessoas, então eu ofereço curso de cabeleireiro, manicure, maquiagem, podologia, enfim, são mais de 25 cursos na área de estética. E lá, o nosso grande propósito lá é transformar vidas através do conhecimento. Então, na Festa Escova, eu gero o emprego, eu gero a oportunidade de trabalho. E vem com a lá, mão de obra eu treinada daí fora. treino as pessoas, eu capacito elas para elas poderem entrar no mercado de trabalho. Show. Então, assim, as duas marcas, né, as três, a Festa Escova, a Festa Escovinha e a IFOR, ela gira, todo o trabalho, todo o propósito delas gira muito na questão de pessoas e empregabilidade, né? Porque a gente entende que quando uma pessoa trabalha, quando ela tem um emprego, né? Ela tem dignidade, vai ela sustentar vive uma sua vida família, mais vai digna, prosperar, né? sim. Ela anda de cabeça erguida, ela se sente mais fortalecida. Então, isso é algo que arde muito do nosso coração. 200 unidades em operação da Festa Escova, 2.000 Amém. postos de trabalho, né? E aí for continuar cada vez mais transformando a vida das pessoas através do conhecimento. Quantas mulheres vocês já formaram na IFOR? Mais de 5.000 mulheres. Uau! Mais de 5.000 mulheres. Que é isso? É Que maravilhoso grande isso, pastor. E o bom é porque você está entrando para a história desse povo tudo. Né? Exatamente. Quando eles né? forem contar a história delas, elas vão ter que falar de vocês, Exatamente. da empresa de vocês. Um dia eu fiz um curso nessa empresa, aprendi. E lá é interessante, pastor, porque eu tenho os cursos, né? E lá eu também ministro curso de empreendedorismo, Uau. um curso de comunicação, de marketing digital. Então, assim, de fato, eu quero Você preparar... ensina não só ela fazer o serviço, como ela se divulgar para captar cliente. Abrir um muito negócio, joia. abrir um Isso é muito CNPJ, né, fazer ali um fluxo de caixa, enfim, que é atendimento ao cliente, né? E Completo. essa parte do empreendedorismo, da comunicação, não é algo pago. Entendi. Isso é ministrado gratuitamente para as nossas... É um investimento de vocês na vida delas mesmo, né? Uau. E é um investimento, Que poderoso. e esses cursos, pastor, e eu faço questão de fazer, eles são ministrados por mim. Eu vou lá, realmente tiro a agenda, Tô chocado. né, e vou trabalhar esse conhecimento com essas mulheres. Uau. Porque eu falei disso ontem na reunião de presbitério, né? Porque eu cuido dos empresários da igreja. E quando eu vejo alguns casos, chega a dar pena. Por quê? Porque eu pego um caso, por exemplo, né? Não vou mencionar aqui, vou mudar um pouco o exemplo para não, de repente, Não a pessoa expor. não está assistindo e não expor ninguém. Mas aí um pai pega uma filha, coloca para fazer uma faculdade, gasta-se um caminhão de dinheiro para formar ela numa profissão. Aí ela forma naquela profissão, o pai gasta mais um caminhãozinho de dinheiro para montar uma estrutura de um negócio para ela executar a profissão dela que ela estudou. Só que quando ela chega lá, ela não tem noção nenhuma de como se vender, como captar cliente, como administrar o recurso, porque a faculdade não prepara para ser empresário, prepara para ser um profissional. Né? E aí, no final, está fracassando. Por quê? Porque falta conhecimento de vendas, de negociação, de fechamento, de gestão e de tudo isso. Então, hoje, né, quando a gente enfrenta um cenário desse de crise, pandemia e tudo mais, você literalmente tem que chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Você não pode mais ficar só numa função, só mexer com isso. Não, você tem que literalmente abraçar o mundo, saber um pouco de cada coisa,
ter um conhecimento abrangente das áreas de um negócio, para que você consiga tocar aquilo ali se você ficar sozinho, se te deixarem na mão, ou sei lá o que acontecer. Mas hoje é desesperador, o tanto que algumas pessoas não atentam para isso. E na cabeça dela, não, se eu sei fazer isso daqui, só isso daqui tá bom. Né? E eles distorcem um pouco, né, a execução da coisa. Né? Pastor, eu vejo que a forma de empreender, né, o empresário de hoje, ele é muito diferente do passado, né? E do passado recente, de 3, 4 anos atrás, né? Às vezes, será 5 anos atrás, você poderia abrir um salão de beleza e sentar lá e esperar os clientes entrarem, né? Hoje isso Passar na porta e ver, abre um salão aqui, nossa, vamos vir aqui, legal, perto da minha casa. Exatamente. Hoje é totalmente diferente. Se fisga pela internet. Hoje né? é 100% ativo o processo, né? Se você abrir um negócio, esperar o cliente entrar, assim, a probabilidade de não dar certo, né? Não é que é unânime, mas é muito grande. Então, isso é até uma visão, né? Para quem está nos ouvindo, assim, que pretende ou já empreende, né? É se atentar a essa nova forma do empresariado atual. É totalmente diferente. Tudo que a gente faz hoje. Demais, você está certíssimo. Márcia, já para caminhar para o final, que já está dando uma já? hora de programa. Sério? Rápido. Né? Que rápido. Não é obrigado a ter, não, mas normalmente eu pergunto se por um acaso teve alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu não te fiz. Quero te dar a oportunidade para você se perguntar e responder. Mas se tiver algo que você quiser perguntar também, você pode. Ou alguma coisa a mais que você gostaria de falar. Mas antes de eu até para te dar um prazo para você preparar aí, tem algo também que está no meu coração para falar, eu não sei para quem, mas tem alguém que está assistindo o nosso programa que eu sinto que já abriu mão de ter esperança, né? Parou de sonhar, parou de planejar, está vivendo assim, apertou o botãozinho do play e está vivendo no automático. Mas eu estou aqui como homem de Deus para falar para você algo, vale a pena sonhar. Por quê? Porque o sonho não é seu. É o sonho de Deus na sua vida. Então, se você abrir mão dos sonhos de Deus para você, você está abrindo mão, na verdade, da vida que Deus sonhou para que você viva. Então, eu quero te falar agora, renove a sua esperança, renove as suas forças, renove a sua fé de que o Senhor é que cuida de cada um dos detalhes da sua vida e você vai viver a plenitude do que Deus sonhou para você, em nome de Jesus. Não imagino quem seja, mas eu peço, pelo amor de Deus, né? Vai, faz isso que o Deus está mandando você fazer, mas depois vem me dar o testemunho, que eu quero saber, em nome de Jesus. Mas vamos lá, Márcia, com você para encerrar, alguma coisa a mais que você sente? Não, pastor, eu creio que a gente discutiu, né, amplamente aqui, né, os nossos desafios, aquilo que a gente acredita que faz parte, que dá certo, né? Não sabemos tudo, né? Nessa trajetória teve muitos erros e acertos, mas acho que o grande diferencial é exatamente isso que o senhor acabou de falar, né? É não desistir, é realmente persistir, correr atrás dos sonhos. Deus não vai colocar uma coisa no seu coração que não seja para você fazer. E às vezes as pessoas pensam, né? Eu também já pensei isso, né? Há um tempo atrás. Nossa, lançar um negócio, 200 lojas, vender franquia, sair na Forbes, era algo muito distante, né? Eu sou do interior de Goiás, de uma família muito simples, meus pais são feirantes até hoje. Então, isso sempre foi algo muito distante. Se eu fosse... Essa trajetória foi algo que eu não te perguntei. Da onde você saiu, assim, né? Como que é esse know-how familiar, né? Exatamente. Seus pais mexem com feira até hoje? Meus pais são feirantes até hoje. Eu sou da cidade de Iporá, aqui 200 quilômetros daqui. Você é da cidade do Enio, o Enio é de Iporá. Olha só, Passou conterrâneo. Né? E meus pais são feirantes até hoje, e eu falo que a minha história com o empreendedorismo começou até numa feira, né? Aprendendo, meu pai me levava para a feira muito novinha para ajudar, de fato. Isso é uma bagagem de experiência surreal, de assim, atendimento ao público, né? De eu venda, tenho tanta negociação. gratidão pelo meu pai, por ele fazer isso, né? Na época, lógico, eu não gostava muito, né? Acordar cedo para ir para a feira, mas eu tinha que empacotar as coisas, eu tinha que vender, ele colocava, recebe, dá o troco para cliente, né? Olha, assim, meu pai, com toda a simplicidade dele, ele... E hoje é o que você faz, você recebe, você administra, dá o troco, olha para você ver.
E Chocante. então essa é um pouco da minha origem e claro que eu tinha sonhos, né? Assistia televisão, né? A gente assiste as coisas na televisão, a gente Fica sonha, babando, né? querendo. Mas eu pensava assim, gente, mas será, né? E Deus colocou isso no meu coração e é algo que eu executei, que eu fiz, né? E que outras pessoas também podem fazer. Então, Aleluia. realmente, Que grande não é um bênção. privilégio meu, não é Cada um tem sua história, né? exatamente. Mas é bom você saber suas origens, isso é bênção. Amém, minha querida Márcia Amém. Queiroz. Quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu encargo de estar aqui conosco, abençoando, né, os ouvintes da Vim FM e quem está inscrito no meu canal, Rafael Almeida Play no YouTube. Quero louvar a Deus pela sua vida e declarar que é só o começo. Acredite. Amém. Deus não Recebo. chamou vocês para gerar renda para os funcionários, para quem está perto de vocês, apenas sobreviverem. Não. Deus chamou para que as pessoas que conectem vocês prosperem abundantemente. Vida e vida e abundância. Amém. Amém. Pastor, eu que super agradeço. É uma honra para mim estar aqui. Com certeza isso é mais a realização de um sonho, é mais um Que sonho, é bênção. mais um presente de Deus, é mais um mimo de Deus. Obrigada mesmo. E obrigada a todos que nos ouviram, né, que nos acompanharam até aqui. Amém. Glória a Deus. Esse foi o podcast Empreendedores Radicais. Quero reforçar para você, todo sábado, às 16 horas, aqui na Vim FM e no YouTube, Rafael Almeida Play. E lá no YouTube, além de, claro, você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e assistir esse programa, você pode assistir todos os demais programas com as outras pessoas que foram entrevistadas. Mas é muito importante que você pegue o link do vídeo e compartilhe com mais pessoas para que muita gente seja abençoada com esses testemunhos do que acontece quando Deus entra, né? O favor de Deus nos negócios. Isso é só o começo, tem muito mais por vir. Amém. Deus abençoe em vocês. Fiquem na paz do Senhor. Welcome to Forever, man. Let's go.